Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um podcast do Projeto Se Liga da Jornada Ampliada. Eu me chamo Giovana e nós vamos falar hoje sobre a diversidade cultural. Nossa entrevistada de hoje é a Gláucia. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de estar bem nervosa, viu? Fui pegada de supetão, assim, né? Cada um fazendo seu roteiro, de repente, na hora que entrega o roteiro, a entrevistada era eu. Grupo. Então, gente, nós pensamos na Gláucia por ela ter uma diversidade cultural mútua, com muitos aprendizados. Aqui na escola ela tem vários projetos de diversidade cultural que a gente pode usar como base, como o Mudança e o projeto Se Liga, que fala sobre muitas diversidades. Então, vamos para as perguntas. Vamos lá. Quem é a Gláucia? Já começou difícil, né? Ai. Então, quem é a Gláucia? A Gláucia é uma mulher com um coração de criança, tentando, né, olhar para a vida da melhor maneira, né, com muita positividade, sempre tentando trazer muita luz, apesar das marquinhas no coração. Tem gente que me chama de tia amarela, né, aqui na escola. Então, essa questão do amarelo, né, tem muito a ver com isso, né, para mim, né, que me traduz bem, assim. Sou filha, né, de pais maravilhosos, de um cara que faz muito parte da minha essência, né, que é o meu pai, o Wilson, da minha essência enquanto ser humano, né, então não posso pensar, não dá para pensar na Gláucia e não pensar, né, na essência do meu pai junto, né. Uma pessoa que sempre buscou desde pequenininha, sempre olhou, né, para a sociedade de uma maneira onde as desigualdades, né, faziam o coração doer e não entendia muito bem o que acontecia, o porquê acontecia aquilo, e queria, né, que aquilo não acontecesse, né, não parasse, né, não existisse, né, onde todo mundo tivesse os mesmos direitos. E acho que daí vem muito, né, da minha caminhada da adolescência, né, para a fase adulta. O que mais que eu posso falar de mim? Deixa eu ver. E lógico, né, essa questão da minha paixão pela dança, né, que é onde me trouxe aqui um pouquinho pelo caminho da diversidade cultural, né. Sou apaixonada pela maneira como a gente consegue a nossa maneira de falar sem ser, né, com a nossa voz, né. Então, resumidamente, eu acho que é isso. É uma madrinha babona, uma namorada que está construindo aí, né, a vida juntos, né, e uma professora que ama muito, né, cada serzinho que passa na minha vida. Então, acho que essa resumidamente é a Gláucia. Eu, por exemplo, tô desde pequenininha, desde que eu tô aqui. Uma pergunta que não tá no nosso roteiro. Por que o amarelo? Ai, meu Deus, essa não tava mesmo. Ó, o amarelo tem muito a ver com a questão da... É uma questão, assim, de olhar para uma cor e você não conseguir ficar baixo astral, sabe? Assim, é uma cor que, em qualquer estado que você esteja espiritualmente, ela te eleva, né? Ela tem uma energia muito forte, né, para mim. Então, é algo que vai além, né, vai além simplesmente, assim, né, de ser só uma cor que eu gosto, que eu amo, né, mas é uma cor que me transmuta, assim, sabe, uma visão de mundo, né, de luz, de coisas, assim, que me faz ter uma conexão muito forte, né, com as coisas, assim, que eu acredito, né, com essa energia, né, com essa positividade, assim, que me faz bem.
E aí ficou amarelo bem forte na minha vida. A professora amarela. Então tá, vamos voltar pro roteiro agora. O que te fez chegar até aqui? O que me fez chegar até aqui? Eu acho que muito né, criação dos meus pais. Sempre valorizo. A minha vivência com a minha manifestação religiosa também é algo que fez parte, né, para que eu tivesse experiências que me fizeram chegar até aqui. Esse meu olhar, né, como eu já tinha dito antes, né, dessa menina que né, achava injusto essas desigualdades, né, e continua achando, né, essas desigualdades sociais, e que achava que precisava fazer alguma coisa, que não dava para só ficar olhando e aquilo continuar do mesmo jeito, porque foi aí onde eu escolhi, né, a questão do jornalismo para tentar na faculdade, né, as aulas de jornalismo, para tentar fazer com que essa profissão eu conseguisse fazer um pouco dessa diferença, né, para a nossa sociedade, com denúncias, né, levando o jornalismo social, né, apresentando as coisas que não estavam legais na nossa sociedade e tal, e a faculdade me trouxe para cá, para a nossa escola, né, que aí eu fiz o estágio aqui, em 2006, comecei o estágio, por causa da faculdade, e aí fui passando em vários lugares, né, daqui, porque aí acho que é aquela coisa, né, o Papai do Céu vai guiando os nossos caminhos, né, o que a gente acredita vai fazendo a gente, vai levando a gente, né, pro caminho onde a gente às vezes precisa estar, que às vezes é mais importante estar ali, né, do que algo que talvez você tivesse planejado, né. Então, por exemplo, no jornalismo, da faculdade de jornalismo, eu atuei aqui também depois na área de pastoral, no projeto Vida Feliz, e depois como educadora de comunicação e educadora de dança, né? Então, esse caminho, né, desse olhar, né, da área social me trouxe para cá, que foi onde eu me encantei, né, e me apaixonei pela missão marista, pela maneira, né, como a educação também é essa ferramenta forte, né, de transformação social para o nosso mundo, né? E aí aqui estou, cá hoje. O que é a diversidade para você? Essa perguntinha foi bem intensa também, foi, né? Foi bem forte. Vou te falar, né? Porque a palavra diversidade, ela tem um significado, acho que muito encantador, né, e muito intenso mesmo, né, para mim, né, como você disse, né, o que significa para mim, porque eu acho que é algo que a gente consegue olhar, né, consegue olhar de uma maneira onde a gente percebe as diferenças de cada um e onde isso agrega, né, onde isso consegue fazer com que a gente evolua a partir disso, né? E aí a diversidade traz essa questão dessas características diferentes, com uma pluralidade, né, muito bonita, onde eu consigo enxergar beleza e força no outro, né, na maneira como o outro fala, na maneira como o outro se veste, né, na maneira como o outro dança, na maneira como o outro entende a vida, né? Então, a palavra diversidade em si é algo que eu acho que é um encantamento, né, de pensar nessa possibilidade de ser mais forte, da gente se colocar no lugar do outro, né, da gente valorizar essas diferenças e ver o quanto juntos, né, existe a possibilidade desse respeito e desse aprendizado maior, né, dessa beleza, né, dessa força para a sociedade. Sim. E quando falamos de diversidade, qual é aquele pontinho que você mais gosta? Bom, da diversidade, entre todos os aspectos, eu acho que é
Eu acho não, né? Para mim, o que mais mexe comigo é a questão da arte mesmo, né? Tanto é que o projeto Mudança, ele tem essa pegada, né, da diversidade cultural relacionado às artes, que é algo que eu acho que faz com que a gente perceba, né, as manifestações de expressões, né, das pessoas, né? Então, tanto seja na dança, né, na pintura, na música, na maneira, né, de se escrever uma poesia, né, de se escrever um texto. Então, para mim, acho que o aspecto que eu mais gosto é a parte artística da diversidade cultural. E por que você quis trazer um pouco dessa diversidade para as crianças e os adolescentes? Então, o projeto Mudança, ele tem esse olhar, né, exatamente por essa importância, né, de ver o quanto isso ajuda, né, e faz a diferença mesmo na formação, né, de uma criança para se tornar uma pessoa onde consiga se colocar no lugar do outro, né, onde consiga perceber essas diversidades, né, como algo muito especial, né, das vivências, da nossa própria história, né, da própria história dos indivíduos, né, que aqui já estiveram, né, e que deixaram tantos legados, né, para nós, especificamente na parte do Mudança, né, a área artística, né, a área da dança, onde a gente vê muitas coisas diferentes, né. Então, a gente amplia o repertório, isso também é muito importante, né. Então, o Projeto Mudança, ele, né, enxerga essa questão, né, da formação da criança ali, né, do adolescente, de uma maneira onde a diversidade vai fazer essa diferença, né, para ele como pessoa, onde ele consegue olhar para o outro, né, com um respeito gigantesco, com encantamento, né, exatamente por perceber que o outro tem coisas para ensinar, né, e ele também, né, tem as suas particularidades também, né, as suas vivências que também as pessoas também podem aprender com ele, e com que essa diversidade ela se misture, né, e vai ganhando mais espaço do que muitos preconceitos, né, por exemplo. Então, desde criança a gente começar a trabalhar as diferenças, né, que existem, por exemplo, nas manifestações religiosas, na maneira como aqui se come um prato típico diferente do que se come lá no Amazonas, né? Então, todo esse olhar é um olhar que, quando adulto, né, a criança vai se formando com essa capacidade de perceber que essa diversidade, né, que essas diferenças, essa pluralidade, ela só soma, né? A gente só tem a ganhar com isso, né? Então, acho que isso é o principal ponto do Mudança, de trazer esse encantamento, assim, né, onde eles ficam deslumbrados, exatamente pelo outro ser humano, né, poder agregar na vida dele. Sim, e eles são muito espertos, viu? Não quero falar não. Como você enxerga como você enxerga a diversidade do nosso país, Brasil? Olha, acho que a palavra é riquíssima, né? É dessa maneira que eu enxergo, assim. Apesar da nossa história, né, ser muito nada bonita, né, muito cruel, né, até a nossa história do nosso país, é algo que essa mistura de povos, né, acabou fazendo com que essa nossa diversidade cultural fosse ainda maior do que muitos, né, acho que é um dos maiores países, né, com uma diversidade cultural tão grande. Então, os povos indígenas, né, que aqui já estavam, os povos europeus, né, que invadiram o espaço indígena, e o povo africano, né, da maneira, né, horrível que foram trazidos para cá, fizeram com que um pouquinho de cada, né, de cada tradição, né, de cada coisa que eles vivenciavam, né, diante dos espaços deles,
fizessem com que se misturasse para que a gente tenha, né, essa diversidade tão grande, né, tão plural no nosso país. Essa questão, né, dessa mistura, né, dos povos, né, faz com que essa nossa diversidade ela seja tão ampla, né, tão mista e de uma forma em que a gente vai trazendo, né, que acho que é importante, é um ponto também do olhar do projeto, né, do Mudança, de trazer sempre esse olhar, né, dos povos que muitas vezes são inferiorizados, né, ainda, onde existem ainda muitos preconceitos, né, em diversas partes culturais, diversos aspectos culturais, né, como, por exemplo, a religiosidade, né, as manifestações religiosas africanas, né, que foram trazidas para cá. Existe um preconceito muito gigantesco, né, mas que acaba tendo esse olhar de que faz parte de uma cultura, da cultura do nosso país, né? Independente se às vezes a gente pratica aquela crença ou se a gente acredita naquilo, é algo que para eles tem um significado muito forte na manifestação artística, né? Então isso é muito importante também que as crianças e adolescentes conheçam e entendam, para que esse olhar preconceituoso também acabe, né, né, não existindo mais. E aí a gente só é possível, né, acabar com o preconceito quando a gente conhece, né, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente entende, quando a gente compreende, quando a gente, né, tem essas vivências. Então, o nosso país, a gente tem que realmente, sim, cada vez mais valorizar, né, o povo indígena, o povo africano, onde trouxeram a cultura deles e aqui, chegando aqui, muitas vezes precisou se esmagar, né, a cultura deles diante do povo europeu, porque não era do jeito que eles faziam lá, né, em Portugal. Então, eles precisariam, né, é como se você, né, se fosse para outro país e falasse para você não ser mais do jeito que você era aqui, né? E aí essa maneira deles resistirem, e eu acho que a gente tem muito que agradecer isso, né, a toda a ancestralidade, né, africana do nosso país, de agradecimento mesmo pela resistência que eles tiveram e fazer com que a cultura deles não morressem aqui, fez com que a nossa cultura fosse fez com que a nossa cultura seja, né, tão rica assim, né, trazendo essas misturas, influências tão fortes, né, tanto em partes de dança, música, culinária, vestimenta, tradições, né, rotinas, né, igual a gente comentou da questão do próprio banho, né, que vem dos indígenas, né, então tudo isso eu acho que nós somos privilegiados assim, por estarmos, né, num país tão rico de diversidade cultural. Sim. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem bem breve, assim, de acordo com o nosso tema. Tá. Eu acho que a mensagem maior que fica é exatamente essa, assim, né, da gente, né, sempre estar aberto, né, a conhecer, a poder vivenciar, né, a poder entender, né, porque se existe uma diversidade cultural é porque existe uma história por detrás disso, né. Se o funk hoje existe, por exemplo, na nossa comunidade, é porque tem uma história, né, lá atrás que faz com que o funk seja algo, por exemplo, uma manifestação artística da maneira como é. Né? Então, eu acho que é a gente entender, buscar esse conhecimento, sempre ouvir as pessoas, né? Que, por exemplo, às vezes eu sou de uma religião, a outra pessoa é praticante de outra religião, e eu preciso estar aberto para ouvir, né? Como é essa religião, né? O que faz, né? Sem antes eu ter esse preconceito do que eu acho que, não, porque isso não presta, né?
Então, eu acho que essa é a maior mensagem, né? Que a diversidade cultural possa encantar o nosso coração, né? Assim como encanta as crianças, tudo encantar o nosso coração, até velhinhos, assim, para que a gente sempre consiga valorizar, né? E aplaudir toda essa cultura, né? Que vem de povos tão importantes e que resistiram tanto para que ela fosse tão bonita hoje em dia. Tá? Então, acho que essa é a mensagem. Obrigada, Gláucia. Agora, gente, estamos finalizando o nosso podcast. Queria muito agradecer a Gláucia, a Laura, nossa coordenadora da jornada, o Breno e o Fred, e os outros alunos que estão aqui com a gente, que ajudaram todo esse projeto a acontecer. Foi isso. Tchau! Tchau, galera! Obrigada!